continuidade à apresentação, vou falar um pouco da ingestão de carboidratos e performance. A alimentação dos atletas e indivíduos fisicamente ativos são expressos em porcentagens. Aí aquele que pratica um exercício de intensidade moderada vai ser uma porcentagem. Aquele que é intensidade prolongada, aqueles atletas de endurance, que é aqueles ciclistas, corredores. O de intensidade moderada é mais ou menos cerca de 5 a 7 gramas quilo dia. O de intenso e prolongado é de 7 a 10 gramas quilo dia. E aqueles que são atletas de endurance, que são ciclistas, aqueles corredores, já aumentam um pouco aí, cerca de 10 a 3 gramas de carboidrato quilo dia. Durante o exercício. Desde a década de 1980 a 1990, claramente demonstraram a ingestão de carboidratos, aumento de desempenho em atividades de endurance, que é o que eu falei, aqueles que praticam atividade intensa, que são limitados pelo estoque endógeno de carboidrato. Sendo assim, a ingestão de carboidratos que visa efetivamente aumentar a performance deve ocorrer preferencialmente em exercícios com duração maior que 90 minutos e intensidade maior que 70% do volume de oxigênio máximo. Acho que ele desligou o áudio. Desliguei o ar? Agora voltou. No pós-exercício, a depressão de glicogênio muscular ocorre em duas fases distintas. Na primeira fase, em torno de 30 a 60 minutos, a permeabilidade da membrana plasmática da célula muscular e a glicose contra a atividade enzimática do glicogênio em síntese apresentam mais elevadas. Agora, já na segunda fase, que é um período maior, que é de 24 horas, a segunda fase é muito mais lenta e também depende de insulina e prossegue até a concentração do glicogênio, que esteja próximo aos valores normais. Aqui eu coloquei uma imagem mais ou menos para falar um pouco do tempo de ingestão. A enzima glicogênio sintase apresenta aumento de aproximadamente 50% da sua atividade em até 2 horas após o término do exercício. Quando a injeção de carboidrato é realizada apenas 2 horas após o término do exercício físico, a concentração de glicogênio é 45% menor comparada com a ingestão da mesma quantidade de carboidrato realizada imediatamente após o exercício. Então, a gente vê aí uma decadência quando se realiza essa ingestão logo após o exercício e com alguns minutos após o exercício. Em relação à quantidade, aqui tem uma figura aí, essa figura são todos alimentos líquidos. Para ingerir mais ou menos 100 gramas de carboidratos, tem que ingerir aqui essas porcentagens que está na figura. O fator dietético mais relevante que afeta o estoque de glicogênio é a quantidade de carboidrato consumida. A mais alta taxa de síntese de glicogênio muscular tem sido relatada quando grandes quantidades de carboidrato, cerca de 1 a 1,8 grama quilo-horas, são consumidas imediatamente após o exercício, em intervalos de 15 a 60 minutos e após até 5 horas após o exercício. O retardo da injeção de carboidratos por diversas horas pós-exercício pode acarretar a diminuição de cerca de 50% da taxa de síntese de glicogênio muscular. Foi aquela que eu falei lá. Lá era 15 minutos, aqui é 5 horas. Lá era 45%, aqui já aumentou para 50%. Pode passar. Aqui é uma comparação assim, da ingestão de proteínas, aminoácidos e carboidratos. A ingestão de proteínas e aminoácidos, em combinação com a ingestão moderada de carboidratos, promove maior taxa de síntese de glicogênio muscular, comparada com a ingestão
da mesma quantidade de carboidratos sem proteínas e aminoácidos. Estudos avaliaram que a ressíntese do glicogênio durante o período de recuperação de até 24 horas pós o exercício, observa-se que a ressíntese do glicogênio é a mesma se uma determinada quantidade de carboidrato é ingerida por meio de 2 ou até 7 refeições, ou por meio de 4 grandes refeições comparado com a ingestão de 16 refeições pequenas, que é o intervalo das refeições, que pode se comparar uma à outra. Uma vai ser em doses bem pequenas, né, que são mais ou menos 16 refeições, e a outra você pode tipo dividir essas 16 por 4, que vai dar 4 grandes refeições. As considerações finais: a utilização preferencial de carboidratos em relação a lipídios como substrato energético durante o exercício físico está diretamente relacionada à intensidade do esforço físico e à concentração inicial de glicogênio, e inversamente relacionada à duração do exercício anaeróbico e o nível de condicionamento físico. O glicogênio muscular e a glicose sanguínea, oriundo da glicogeneolose e gliconeogênese hepática, representam as fontes primárias de carboidratos utilizadas para a produção de energia pelo músculo esquelético. A glicose, derivada do glicogênio muscular, é um substrato mais relevante utilizado durante o exercício anaeróbico de alta intensidade e durante as 2 primeiras horas do exercício aeróbico. As nossas referências foi o livro, o Tratado de Nutrologia Esportiva Funcional, e esse foi o nosso trabalho.